E se eventualmente eu falar alguma bobagem, alguma coisa errada, vocês fiquem à vontade para me questionar. O que eu não souber, eu vou pesquisar. Coloquei meu e-mail no slide que vai ficar com vocês, e vocês podem me mandar e-mail, podem tirar dúvidas. Eu estou aqui para ajudar, vou tentar trazer um material complementar para vocês, aí umas sugestões de leitura. Eu sei que o tempo é exíguo, né? Então são sugestões que vocês podem acatar na medida das necessidades de vocês, né? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, porque eu sei que a maioria que está aqui trabalha e é difícil vir para um curso depois de um dia inteiro de trabalho. Isso demanda esforço, mas eu acho que vale a pena ir em prol do sonho de cada um, né? Essa disciplina de Direito Civil, seremos 4 pessoas, né? Eu, a Dani Bonilha, que acho que vocês já conheceram, e a Júlia, que vai dar sucessões e família, mas ela vai vir dar uma aula na parte geral, naquela parte que o Estatuto da Pessoa com Deficiência altera o Código Civil, e o Paulo, que vai dar Direitos Reais. A parte geral, um pouco de contrato, somente os mais importantes, obrigações e responsabilidade civil, seremos eu e a Dani, e aí a gente vai estar alternando por tema. Alguém já conversou com vocês sobre o formato do concurso, alguma coisa assim? Eu acho que todo mundo já conhece mais ou menos. Estamos fazendo uma apanhada, assim, cada professor que vem. A Dani mostrou ontem a porcentagem da matéria de direito civil, o que cai até legal, agora. Bacana. Bom, para nortear o estudo, né? Porque o estudo tem que ser mesmo seletivo, o edital é gigantesco, não dá para estudar tudo. E aí parece que não dá para passar sem estudar tudo, mas isso é bobagem, dá para passar sem estudar tudo. Eu passei sem conhecer direito teoria do crime. Como é que alguém passa no concurso sem saber direito teoria do crime? Eu passei, e não passei mal classificada. Eu fiquei morrendo de medo. Se o examinador perguntar a teoria do crime, ferrou. Eu, claro que também não vou dizer que eu não sabia nada, eu sabia o suficiente para dar um enroleixo. Mas ele é especialista em funcionalismo. Eu acho que principalmente a parte do Jacobs. Então, se ele me perguntasse e aprofundasse, era caixão, mas não caiu para mim. Então, eu costumo dizer que o concurseiro, eu não sei nada de execução, por exemplo. Não sei muito mal. Se caísse execução civil, muito provavelmente eu iria patinar. Então, assim, o concurseiro, ele é um pato. Ele nada, corre e voa. Faz um pouquinho de tudo. Mas ele não é um jaguar, não é um peixe, nem uma águia, nem precisa ser. Porque o concurso não te exige isso. Ele te exige um conteúdo, assim, digamos, enciclopédico, um pouco de tudo. Algumas coisas com um pouco mais de profundidade, é claro, mas um pouco de tudo. Então, talvez aqui chegue um outro professor e dê uma dica diferente para vocês. E aí essa questão de dica de estudo, eu acho que é muito particular de cada um. Você tem que adaptar de acordo com o seu tempo, suas necessidades, ver se aquilo dá certo para você, não você e ele. O que eu aconselho? Eu não aconselho a leitura de doutrinas longas. Mas eu tenho um colega que passou neste concurso que aconselha a leitura de doutrinas longas. Eu não aconselho por quê? É legal se aprofundar? É muito legal. Só que a gente decora pela repetição. E concurso é muito decoreba. Né? Claro que se você entender melhor, melhor. Mas a gente tem que decorar. Tem que decorar lei, tem que decorar dispositivos, súmula, jurisprudência, conceitos. E isso você só decora pela repetição. Então eu pergunto, como você vai revisar uma doutrina de 1000 páginas? Né? Pega um livro um compêndio de direito penal de 5 volumes, como vai revisar isso? Então você tem que selecionar, fazer um estudo da prova, o que mais cai? E procurar ter um bom caderno. Eu falo por experiência própria, eu reprovei muito em segundas fases. E eu descobri que eu estudava errado. Eu não gosto de anotar, então eu nunca tive um caderno. Então eu lia os livros. Então eu li livros inteiros várias vezes. Até que eu conheci um amigo que hoje é promotor na Bahia, e ele falou, olha, desse jeito não vai dar. E aí ele me cedeu os cadernos dele, que eram anotações muito boas que qualquer pessoa poderia utilizar. E eu comecei a estudar pelo caderno dele e meu desempenho melhorou muito. Então essa é uma primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, que vocês acatem na medida das necessidades de vocês. Procurem evitar doutrinas muito longas, livros mais curtos e voltados para concurso, e tenham um bom caderno. A leitura da lei é muito importante, porque a lei, embora o concurso da Defensoria Pública tenha um nível de dificuldade diferente,
e por isso a nota de corte costuma ser uma nota de corte mais alta com um número menor de acerto de questões e tal, ainda cai muita lei seca. Eu fiz esse estudo da prova do meu concurso e eu verifiquei que em direito penal cai muita doutrina e muita jurisprudência, mas nas outras disciplinas a quantidade de questões que é pura lei seca é muito grande. Na segunda fase, a prova da defensoria requer que você fundamente tudo que você escreveu com dispositivo de lei. Então você tem que conhecer a lei, porque não dá para pesquisar, o tempo é muito exíguo. Você entra na prova, sai escrevendo feito um louco, então se você já não tiver uma ideia de onde estão os dispositivos, não vai conseguir colocar nenhum. E na prova oral, muitas questões são lei seca pura. Então essa leitura da lei seca ela é importante. Depois jurisprudência, né, tem que conhecer. Eu coloquei no slide, digo, dizendo direito é muito bom. Tem um outro site que é o Processo, não sei se vocês utilizam, também é muito bom. A diferença do Processo é que ele faz um apanhado da jurisprudência por tema. Então facilita para estudar aquele tema. Doutrina, como eu falei para vocês, se já tiver um conhecimento doutrinário razoável, evita, vai para um caderno. Somente o básico vai ser suficiente para passar na prova. O formato da prova, né, ele exige, tem que ter nota mínima em todas as disciplinas. Então não dá para desprezar disciplina nenhuma. A gente tem o mau hábito de estudar mais aquilo que a gente gosta. E aí isso te complica, porque na matéria que você gosta, você pode tirar 10. Eu tirei 10 na prova oral de ECA, mas eu tirei 4 e alguma coisa em processo civil. Quer dizer, o mínimo era 3, eu passei perto do mínimo em processo civil. Então é isso que não pode acontecer. Você tirar 10 numa disciplina e 2,5 na outra. Então tem que ter um estudo equilibrado de todas as matérias. É interessante rodar todas essas matérias aí semanalmente ou quinzenalmente, não fazer aquele estudo por módulo, esgotar uma matéria para passar para outra, porque corre o risco de o concurso sair e um módulo você não saber nada e o outro você ter estudado tudo. Como o concurso exige conhecimento mínimo de cada matéria, não dá para fazer isso. Uma outra coisa que eu acho importante é a elaboração de peça e a responder questões dissertativas. Porque o espaço entre a primeira fase e a segunda fase, o resultado da primeira fase e a aplicação da segunda fase costuma variar em torno de um mês. Não dá tempo em um mês para aprender a fazer peça. Quem aqui advoga? O pessoal que advoga está acostumado a fazer peça, né? Embora a gente saiba que as peças na prática são diferentes das peças de concurso. Às vezes numa peça você levanta uma tese só e vai embora com aquela tese e é suficiente para conseguir a procedência, né? Numa ação, numa procedência, enfim. No concurso, o examinador ele quer que você levante o máximo de teses possíveis. Ele não vai te dar a pontuação. Eu falei tudo sobre dignidade da pessoa humana. Ele não vai me dar 10. Aquele tópico vai depender de quanto vale no espelho dele. Talvez valha um ponto só. E de repente ele quer que eu fale sobre mais umas 3 ou 4 ou 5. No Paraná eu fiz uma prova que tinha 18 teses. Eu coloquei 10 e achei que tinha esgotado. E aí no final não esgotei nada, porque tinha mais 8 que eu nem sabia. Então assim, a peça do concurso é diferente da peça do dia a dia. Mas quem ainda trabalha, ainda tem muito decorado, muito bem aquele endereçamento, o cabeçalho, o pedido, o valor da causa, já sabe que tem que colocar isso. Quem não treina, gente, parece bobagem isso. Mas eu falo por prática, eu reprovei muito em segunda fase. Eu reprovei na segunda fase do concurso, do 6º concurso aqui de São Paulo. Eu reprovei na segunda fase do Paraná. Eu reprovei na segunda fase do Ministério Público, segunda fase da Procuradoria do Estado, segunda fase de Procurador Federal, muitas segundas fases. Até que eu descobri que eu não fazia peça. E aí quando chegava no dia da prova, minha mão doía, ficava cansada, porque a gente só digita. E eu não sabia fazer a peça. Eu queria treinar entre a primeira e a segunda fase. O que eu fiz? Que deu muito certo para mim, que eu coloco como sugestão. Formem grupos pequenos, 3, 4, 2 pessoas, até aqui no curso mesmo, quem mora mais perto, façam peças. Depois vocês podem trocar, tipo, você corrige a minha, eu corrijo a sua, ou de repente vocês se reunirem um dia a cada quinzena para corrigir a peça. Porque vocês vão ver que vai ter tese que o colega colocou que você não colocou. Ou então um requisito que o colega colocou e você esqueceu. E isso vai ajudar a melhorar as peças. Eu consegui tirar uma nota excelente na peça da segunda fase da Defensoria de Processo Civil. Foi uma peça difícil, a grande maioria errou a peça. Eu não diria que foi assim conhecimento extremo, não. Teve muito de sorte, eu quase fiz a peça errada.
Mas assim, o que determinou fazer uma boa peça foi sem dúvida nenhuma esse treino. Então eu trouxe uma peça para vocês que vai falar mais ou menos sobre um dos temas que a gente vai tratar hoje. E aí eu coloquei aqui as orientações que eu gostaria que vocês seguissem, o número de linhas que tem a prova da defensoria, e que deve ser manuscrita, de preferência não consultar nada que vocês não possam consultar a prova. Na hora de elaborar a peça, pega só lei seca, nem súmula, nem jurisprudência, nem nada. Se for um tema que vocês não conheçam muito, estudem antes de começar a peça. Na hora que começou a peça, consulta só o que puder consultar no dia da prova. Isso é importante porque é treino. E vai treinar a mão também, escrever 150 linhas, porque a prova da defensoria são 8 questões com 25 linhas, mais uma peça de 150 linhas. Isso significa 4 horas e meia escrevendo feito louco. Sem conseguir beber água, sem conseguir ir no banheiro. Se não treinar a mão, vocês vão ser vencidos pelo cansaço, de não conseguir escrever com uma letra legível a prova toda. Né? E o examinador vai estar corrigindo 400 provas, ele vai olhar e falar assim, eu que não vou perder meu tempo lendo essa porcaria de letra. Então não é um capricho de fazer uma peça bonita, não é isso. É de fazer uma peça legível, uma peça agradável de ler, que ele olha e fala, não, nossa, esse texto é um lixo. O ideal é que ele não olhe assim para a sua peça. Se bem que isso pode acontecer, isso significa que você vai reprovar, mas o ideal é evitar. Então, olha essas dicas que eu queria trazer para vocês, tá? Que foram dicas que eu aprendi na minha experiência prática e que fez parte, né, fez assim, muita diferença para a minha aprovação. Principalmente essa questão de montar um grupo para tentar fazer questões de múltipla escolha, fazer questões dissertativas. Desse grupo que eu fazia parte, alguns já passaram, alguns ainda estão brigando, mas chegaram até o oral, então você venceu a prova dissertativa. Então esse treino é muito importante. Tenta conciliar o estudo para a primeira e para a segunda fase. Para o oral dá tempo de estudar quando sair a aprovação para o exame oral, mas para a segunda fase, se não houver esse treino, não é possível passar no concurso. Eu não conheço ninguém que tenha passado sem ter treinado peça. Muito importante. E aí é isso, gente. Se de repente vocês quiserem alguma dica de estudo, enfim, de bibliografia, podem me mandar e-mail, estou à disposição aqui. A ideia é ajudar mesmo. E eu sei que às vezes parece muito difícil passar no concurso, né? Principalmente para quem trabalha, eu acho que deve ser a realidade da maioria aqui. Essa foi a minha realidade, de acordar às 5 horas da manhã, estudar até às 10, 11, ir para o trabalho, trabalhar 8 horas, depois voltar, estudar e ter conta para pagar no final do mês. Eu estudei em universidade particular, eu tive que pagar a minha faculdade, depois que eu só pude fazer uma faculdade de Direito depois que eu podia pagar. Não porque meus pais não quisessem, mas porque eles não tinham condições financeiras para isso. Então eu sei que muitos que vão ver essa aula online ou que estão aqui presentes aqui, talvez tenham a mesma realidade. Faço parte de um grupo minoritário, a gente sabe que negros na defensoria é um número muito pequeno, né? Não só na defensoria, em qualquer cargo de nível, a população negra está mal representada. Então, foi difícil para mim chegar, né? Foi bem difícil, mas eu cheguei. Então, assim, venho de uma família carente financeiramente, vivi em comunidade carente, favela, já trabalhei de tudo que vocês possam imaginar, inclusive de empregada doméstica. Né? Hoje tenho um bom cargo, e aí estou esperando a minha ser empossada na defensoria, mas passei por essa situação muito complicada, mas não me impediu de chegar. Eu não estou aqui defendendo mérito, porque eu não acredito nisso, eu sei que isso não existe. O que eu estou querendo dizer é que mesmo com todas essas dificuldades que não deveriam existir, é possível chegar. Eu sei que história exitosa ajuda, me ajudou muito a ouvir história exitosa. Eu sempre procurava alguém que tinha uma realidade parecida com a minha, que conseguiu, para falar, puta, se o cara conseguiu, eu consigo também. Então é isso, estudar, não desistir, reprovações virão, né? Provavelmente já vieram para vocês, mas para reprovar é que a gente tem que estar preparado, porque passar é muito legal, mas a gente não pode se curvar quando reprova, senão ninguém passa. Então, vamos lá para o direito civil, que é para isso que a gente está aqui, né? Fazer um slide que permitisse, para servir como um material para vocês fazerem uma eventual revisão
e para me nortear aqui na aula para eu não esquecer de dizer nada importante. O nosso curso é rápido, né? Não é um curso anual, não é um curso muito extenso, então a gente vai ter que fazer umas escolhas trágicas aí, deixar alguma coisa de fora, né? Alguns tópicos de fora, para abordar aí o que parece um pouco mais importante ou que tem uma maior incidência no concurso da defensoria. E essa matéria talvez eu não consiga esgotar hoje, eu coloquei para a aula de hoje, mas se não for possível esgotar, a gente continua trabalhando na próxima aula, porque é importante, principalmente a parte final, que a gente vai conversar um pouco sobre transexualidade. A Bruna gosta dessas questões, que é a examinadora atual de Direito Civil. A tendência do concurso da Defensoria é manter o examinador por 2 bancas, e essa foi a primeira banca da Bruna, então provavelmente na próxima banca ela vai continuar. E ela gosta dessas questões ligadas às questões de gênero e tal. Então, esse tema sobre transexualidade está muito importante hoje, muito discutido na mídia, então é provável que caia. Eu fiz aí um materialzinho para a gente avaliar mais, estudar mais para o final da aula. A peça que eu vou deixar para quem quiser resolver, é uma peça sobre alteração de nome e gênero de transexual que caiu no Mato Grosso do Sul em 2014. Eu não vou trazer o espelho agora, vou trazer o espelho só na próxima semana ou na outra, e eu vou trazer um espelho adaptado, porque eu achei que o espelho do Mato Grosso do Sul deixou de pedir muita coisa que poderia ter constado, e como a prova de São Paulo é muito mais complexa do que a prova do Mato Grosso do Sul, provavelmente essas questões iriam constar no espelho aqui de São Paulo. Então vou dar uma complementada no espelho que eu vou trazer para vocês depois. Eu não me comprometo a corrigir as peças, porque infelizmente eu acredito que eu não vou ter tempo, mas eu aconselho vocês a trocarem as peças e depois eu vou trazer o espelho e aí a gente discute, se o pessoal tiver dúvida, a gente discute as dúvidas. Eu fiz essa peça quando eu estava estudando, né? É uma peça muito legal e tem risco de cair aí num concurso aí. Vai ter Defensoria do Paraná, né? Já saiu aí. É um concurso muito parecido com São Paulo, muito parecido. Eu fiz a Defensoria do Paraná também, fiquei lá na segunda fase. Quem puder fazer é legal, porque assim, a gente se prepara para um mundial jogando amistoso. Então, mesmo que o objetivo seja a prova de São Paulo, vamos fazer prova. É legal sentar lá 4 horas, 5 horas e fazer aquela prova até para testar a resistência. Tá? Já vi que eu não vou me dar muito bem isso aqui não, né? Tá tentando voltar? Tô tentando... Acho que vai ter que fechar, gente. Então, nosso estudo começa pela análise da pessoa natural, né? O que seria a pessoa natural? A pessoa natural é o ser humano nascido, né? A pessoa nascida com vida, dotado de estrutura biopsicológica. Não é interessante dizer que é o ser biológico, né? De concepção biológica, digamos assim. Porque existem, né? Os ente biologicamente criado, coloquei ali no slide. Porque existem outras formas, né? Hoje, com o avanço da medicina, a gente tem a fertilização in vitro. Então não é correto a gente dizer que é o ser biologicamente criado, porque ele pode não ter sido necessariamente biologicamente criado. Então o melhor conceito de se adotar aí é o ser dotado de estrutura biopsicológica, mas isso não é um conceito fechado, gente, né? O conceito é importante. Na prova dissertativa, geralmente você, até às vezes expressamente, a prova pede para conceituar alguma coisa, né? Então, é bom a gente conhecer alguns conceitos, mas não precisa ser um conceito fechado, decorado, porque não é um conceito que está na lei, né? É um conceito doutrinário. Então, não precisa ser um conceito fechado. Essa questão da pegadinha de concurso que eu coloquei ali em cima, costuma cair. Costuma cair, perguntar em prova se a pessoa, né, se a criança a vida tem que permanecer durante algum lapso temporal, ou seja, nascer e permanecer com vida durante 24 horas, ou revestir forma humana, para que possa ser considerada pessoa. Não, para o nosso ordenamento jurídico, basta nascer com vida. Nasceu com vida, adquire direitos e contrai obrigações.
ou melhor dizendo, contraiu deveres, né? Obrigações tecnicamente não é muito legal porque é um conceito fechado de direito civil. Então, se vocês eventualmente encontrarem uma questão de prova exigindo esse tipo de conhecimento, né, que nasceu e permaneceu com vida por 24 horas, salvo engano, a Espanha adota esse conceito de pessoa, tem que nascer e permanecer com vida por 24 horas, ou que revista a forma humana, está incorreto. E se for uma prova dissertativa, basta a gente pensar que isso ofenderia a dignidade da pessoa humana, exigir que uma pessoa revista a forma humana, o que é revestir forma humana, para que ela tenha direitos e obrigações. Então, no nosso ordenamento jurídico, basta nascer com vida. Mas esses conceitos são conceitos bem básicos, assim, né, só para a gente estar aqui se situando. Na antiguidade, se verificava que a pessoa nasceu com vida por essa técnica que é a docimase hidrostática de Galeno, que consistia em tirar o pulmão do bebezinho recém-nascido, colocar numa bacia de água, se esse pulmão boiasse, significava que a criança nasceu com vida, então ela adquiriu o direito e contraiu deveres, né? Se o pulmãozinho não boiasse, não nasceu com vida. Bom, ali eu coloquei o que eu já tinha mencionado, né? Que o Washington de Barros Monteiro sustenta que precisa ter o corte do cordão umbilical para considerar a criança nascida, mas é doutrina isolada, só ele que considera isso. Quanto à nascitura, existe uma celeuma, que eu não vou abordar agora, mas um pouco mais adiante a gente vai abordar isso. A existência da pessoa natural, como todos nós sabemos, termina com a morte, né? E a morte significa a morte encefálica, que tem que ser apurada por médico. Essa é a morte natural, né? Mas existem, no ordenamento jurídico, existem outras formas de morte, que seria a morte presumida, e aí a gente pode ter dois tipos de morte presumida, né? A morte presumida sem declaração de ausência e a morte presumida com declaração de ausência. A morte presumida sem declaração de ausência são aquelas hipóteses de morte que a pessoa está em risco de vida, ou então ela está numa situação, por exemplo, alguém que está se afogando, né, e aí o corpo desaparece. Então é uma morte presumida porque ela estava numa situação de risco de vida. Ou aquela pessoa que está envolvida no desastre, e o ordenamento jurídico presume a morte dela. Mas essa declaração de morte ela não pode ser declarada automaticamente. Porque para que o tabelião faça o registro do óbito, é necessária a apresentação de uma declaração médica. E o médico só faz essa declaração se houver um atestado, né, um documento. Aliás, desculpem, o médico só faz essa declaração mediante a apresentação do cadáver. E essa declaração é essencial para que haja o registro do óbito. Então, nessas hipóteses de morte presumida sem decretação de ausência, é feito o procedimento de justificação, que consiste naquela pessoa interessada, por vezes, por exemplo, uma esposa que vai solicitar um benefício previdenciário, precisa da declaração de óbito, consiste em ela comparecer em juízo, né, claro que representado por advogado, e solicitar a declaração daquele óbito, e serão produzidas provas testemunhais, enfim, todas as provas que existirem, para que o juiz possa declarar que naquele dia, local e daquele modo aquela pessoa faleceu. É um procedimento de jurisdição voluntária que corre, em regra, em vara de família, mas pode também correr numa vara de registros públicos, aí a depender da organização judiciária. E nós temos também a morte presumida com decretação de ausência, que é uma situação diversa daquela da pessoa que está em risco de vida, né? A ausência é quando a pessoa se ausenta do seu domicílio sem deixar representante legal, ou ela deixa um representante para organizar os negócios dela, só que ela não deixa uma procuração com poderes suficientes, ou o procurador até recusa a cumprir o que está ali na procuração, no mandato. E aí se inicia o procedimento de ausência, novamente a pedido de um interessado, que pode ser um cônjuge, pode ser um herdeiro. Judicialmente, né, comparece em juízo, novamente acompanhado por advogado, informa, né, que a pessoa se ausentou, está desaparecida
Uma pegadinha de concurso que eu já vi cair em prova nesse tipo de questão é perguntar qual é o prazo que a pessoa tem que estar desaparecida para que se decrete a ausência. Não tem prazo. Né? A legislação ela não estabelece nenhum prazo, basta que a pessoa se ausente do domicílio e que ninguém saiba do paradeiro dela para que possa ser iniciado esse procedimento de ausência. O procedimento de ausência ele tem 3 fases. Curatela dos bens do ausente, a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Na primeira fase, eu coloquei, bom, a Júlia, que vai dar sucessões, ela vai entrar com mais minúcia nessa parte, porque embora esteja na parte geral do código, por isso que eu estou abordando bem superficialmente, é uma parte que tem mais relação com sucessões, né? E também que é de incidência muito baixa nos concursos, não é uma matéria que vale a pena se aprofundar. Mas enfim, a primeira fase, que é a curatela dos bens do ausente, consiste na nomeação de um curador que vai cuidar dos bens do ausente, ele vai administrar sem ter qualquer poder de disposição. Né? A segunda fase, que é a fase da sucessão provisória, o juiz abre provisoriamente uma sucessão precária dos bens do ausente, ou seja, os bens são transmitidos para os herdeiros, mas os herdeiros eles têm que prestar uma caução, né, eles têm que dar uma garantia para que eles possam entrar na posse daqueles bens. E se o ausente reaparecer, esses bens serão devolvidos. Nessa fase não pode ter nenhuma alienação desses bens, a não ser se o bem estiver sofrendo um risco de ruína ou se for por meio de uma desapropriação. Né? Ressalvadas essas hipóteses, os bens não podem ser alienados. Já na terceira fase, que é a sucessão definitiva, que é a fase assim, mais importante da matéria que a gente está vendo agora, que é essa questão da morte, porque é nessa fase que o juiz decreta que o ausente faleceu. Nessa fase, os bens são transmitidos de forma definitiva para os herdeiros. Né? E essa parte, essa fase, ela traz umas consequências importantes, como, por exemplo, a extinção do casamento. A doutrina majoritária afirma que a extinção do casamento, que se dá aí na morte presumida com decretação de ausência, que ela ocorreria somente na sucessão definitiva. Essa é a corrente majoritária. O problema é que a sucessão definitiva ela ocorre aproximadamente cerca de uns 20 anos depois que o ausente se ausentou do seu domicílio. Porque na primeira fase, que é a arrecadação dos bens, ela ocorre com um prazo aproximado de 1 ano. Depois de 1 ano que houve essa arrecadação dos bens, aí vem a sucessão provisória. Depois de 10 anos da sucessão provisória, aqui vem a sucessão definitiva. E a sentença da sucessão definitiva ela só ocorre depois de 10 anos. Ou seja, são mais de 20 anos. Então, em 20 anos, a pessoa que ficou no domicílio, muito provavelmente ela já reconstruiu a vida dela. Muito provavelmente ela já casou novamente. Se for casado legalmente, casar vai ser difícil, porque ela vai estar constando como casada. Mas provavelmente ela já constituiu uma união estável, já teve outros filhos dessa união. Então, o que a doutrina minoritária fala? Que para efeito não patrimoniais, para efeitos familiares, pessoais, o momento que deveria se considerar o ausente morto é o momento da sucessão provisória. E para efeitos patrimoniais, da sucessão definitiva. Mas isso é corrente minoritária. Né? Se cair uma prova dissertativa, a gente pode aí se sair, né, explicando isso, que diz a corrente minoritária, que é o que se orienta, que se faça em provas dissertativas, né, colocar todas as correntes. Mas numa prova de múltipla escolha, a gente fica naquela situação complicada do que escrever, do que escolher, né? Qual alternativa escolher. Então, como a orientação de todo professor, de todo cursinho, escolha sempre a corrente majoritária, que é isso, a abertura da sucessão definitiva. A maioria da doutrina vai nessa linha, Cristiano Chaves vai nessa linha. Um outro ponto importante é quanto ao retorno do ausente. Né? Quais seriam as consequências para o casamento do cônjuge que ficou no domicílio se o ausente retorna?
A corrente que defende que o casamento é extinto na sucessão definitiva, ela afirma que o casamento tem que ser considerado putativo, antes da declaração do óbito, né, antes da abertura da sucessão definitiva. Ou seja, tem que ser válido, ele tem que produzir todos os efeitos, tanto para o cônjuge, que não conhecia que o ausente estava vivo, quanto para os filhos. Agora, já para outra corrente, que fala que é com a abertura da sucessão provisória que o casamento está extinto, não há grandes problemas, porque o óbito seria declarado, segundo essa corrente, aproximadamente 1 ano após o desaparecimento, que é quando abre essa sucessão definitiva. Acerca de ausência, eu acho que esses são os pontos mais importantes aí para a gente, né? Porque é uma questão que vai ser abordada pela Júlia e que não tem muita incidência no concurso. Bom, como oriência, acho que, né, todo mundo já deve ter visto essa situação na faculdade, que é a sistemática adotada pelo nosso Código Civil. O Código Civil presume que quando 2 pessoas morrem, né, e não é possível aferir quem morreu primeiro, o Código Civil presume que essas 2 pessoas morreram juntas. Essa presunção ela só é importante quando existe um vínculo entre essas pessoas, um vínculo sucessório, né? Porque pouco importa o ordenamento jurídico se o vizinho do lado morreu primeiro, morreu depois, aí não interessa pra gente. O que interessa é saber, por exemplo, se pai e filho morreram num acidente, quem morreu primeiro, né? Porque vai haver sucessão entre eles. Existem alguns países que adotam uma linha de presunção. O mais jovem morreu primeiro, ou o mais velho morreu primeiro quem estava doente. Isso é muito complicado, né? Torna muito complexa decidir essa questão. Então, o nosso código ele foi mais prático, ele adotou como oriência. Se não se sabe quem morreu primeiro, o código presume que ambos morreram ao mesmo tempo. E aí, para afastar essa presunção, é necessária uma prova robusta. Porque, assim, existem muitos interesses aí, tanto na subsistência da presunção, quanto no afastamento dela. Porque, por exemplo, se morrem pai e filho, o filho herdou e ele transmitiu aqueles bens para os herdeiros dele, né? Se ele tem uma mãe, talvez para a mãe. Se ele não tem mãe, se ele tem um filho, ele transmitiu para o filho. Mas supondo que não seja possível aferir quem morreu primeiro, não vai haver sucessão entre eles. Então cada um vai transmitir os bens para os seus herdeiros, né? Então vai haver uma diferença na sucessão aí. Só que o código só permite que se afaste como oriência a presunção se houver uma prova robusta, e isso por conta da segurança jurídica. Como eu coloquei ali, os ordenamentos inglês e francês, eles adotam umas presunções diferentes, né? Não adotam como oriência, que hoje a doutrina aponta como a forma mais segura de resolver essa questão. Uma questão muito polêmica, gente, que está sendo discutida hoje é essa questão que diz respeito à morte digna, né? Por conta aí dos avanços da medicina, que permite que se prolongue, né, a vida de uma pessoa que está doente, e muitas vezes esse prolongamento da vida é prolongado no sofrimento. Não tem a menor expectativa de que a pessoa se recupere e se prolonga a vida da pessoa. Então o que se discute hoje é essa questão das diretivas antecipadas ou testamento vital. O que seria isso? Seria a possibilidade da pessoa, enquanto ela ainda, sabendo que ela é portadora de uma doença terminal, incurável, e que provavelmente dali a algum tempo ela não vai ter mais condições de manifestar a sua vontade, enquanto ela ainda possui essa condição, dela expressar a vontade de não ser submetida a nenhuma medida terapêutica que prolongue a vida dela sem chance de recuperação, né? Ela sabe que não vai conseguir se recuperar e que a vida só vai ser prolongada por essas medidas terapêuticas. Ela pode, por meio dessas diretivas, por meio do testamento vital, melhor dizendo, afastar a imposição desse tratamento. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico previsão legal disso. O que a gente tem é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina, ela estabelece que pode ser feita essa escolha e que, se for feita essa escolha, nem os familiares e nem o médico poderá afastar essa escolha.
não há necessidade de ação judicial nem de registro público, é feita uma declaração que é arquivada no prontuário do paciente e a vontade dele vai ser respeitada. O fundamento para isso é a dignidade da pessoa humana, porque segundo a doutrina, a dignidade da pessoa humana ela não consiste apenas numa vida digna, mas numa morte com dignidade também. É uma declaração de testamento? Não, não é um testamento, é uma declaração, né? Ela faz uma declaração, porque o testamento ele tem todo um rigorismo, né? Ele tem testamento vital, é o nome que a doutrina colocou, mas testamento vital ou diretivas antecipadas. Isso. Oi? Mas juridicamente ela não pode ser contestada por causa dessa resolução. Não, juridicamente não pode ser contestada, né? A família não pode se opor, prevalece aí a autonomia da vontade do paciente. Não é igual a doação de órgãos, que você fala que é doador, mas chega lá, sua família ainda tem que concordar. Então, essa questão da doação de órgãos, eu vou até abordar aqui um pouquinho mais pra frente, que tem aí, realmente tem isso que você falou, que o Código Civil, ele permite que a pessoa faça essa opção para depois da morte, né? Que e a lei de doação de órgãos, ela fala que prevalece a vontade dos familiares. Então tem esse conflito aí. Não, esse caso é diferente. Ela só estabelece nesse documento que, como a doença dela é incurável e é terminal, que quando ela perder a consciência, não puder mais manifestar a vontade, ela não quer ser submetida a tratamento que prolongue a vida dela. Ela quer ter direito a uma morte digna. E essa vontade tem que ser respeitada. Não é feito por testamento, não é preciso ser feito por documento público, basta um documento assinado e arquivado no prontuário do paciente para que essa vontade dele tenha que ser respeitada. Essa é uma questão muito polêmica, nova, pode ser que isso seja cobrado aí no concurso, né? O concurso da Defensoria gosta de novidade, tanto que o concurso passado pediu o Código de Processo Civil vigente e o Código Civil de 1973. Pediu Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não tinha entrado em vigor ainda, e caiu na prova dissertativa, inclusive. Então, assim, gosta bastante de novidade, então por isso que eu trouxe essa discussão bastante nova aí, porque pode ser que isso caia, né? E inclusive em concursos anteriores, o concurso da Defensoria pediu coisas que ninguém falava, ninguém sabia o que era, então é tendência do concurso da Defensoria pedir novidade. E a Bruna gosta de pedir novidade, tanto que na prova dissertativa ela pediu Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma questão que ainda é bastante novo, então imagine no ano passado, que foi quando foi aplicada a prova dissertativa. Cristina, qual é a diferença entre o testamento vital e a ortotanásia? Então, eu até... Você antecipou. Tá. Não, imagina, eu ia falar sobre isso. Porque assim, a prova ela gosta de conceitos, né? Gosta de colocar nomes diferentes, né? A prova gosta disso. Então a gente tem as diretivas antecipadas, que é isso que eu acabei de explicar, da pessoa optar por não receber aquele tratamento quando ela não puder mais expressar a vontade dela. Que é diferente da eutanásia, que a gente sabe que é interromper a vida, né? É um ato de interromper a vida, assim, a morte generosa, que para o nosso ordenamento jurídico é ilegal, né? Constitui um homicídio privilegiado, que é diferente da distanásia, que a distanásia seria justamente a imposição de um tratamento que é doloroso, que é sofrido do paciente, o paciente é terminal, aquele tratamento só vai prolongar a vida dele sem chance de cura. Isso seria a distanásia, que é diferente da mistanásia, que a mistanásia é a morte social. O que seria a morte social? A doutrina fala que a morte social, por exemplo, é a opção que o sistema de saúde faz quando, por exemplo, ocorre um acidente e tem várias pessoas naquele ônibus, chega aquele monte de gente acidentada e o pessoal da saúde tem que optar por prestar atendimento para um ou para outro naquele momento emergencial, e por conta disso algumas pessoas vão acabar falecendo. Então a doutrina fala que isso daí seria mistanásia, ou morte social, né? É uma bobagem esse monte de nome, né? Mas isso pode cair na prova. Já a ortotanásia, que você perguntou, ou que a doutrina também chama de eutanásia por omissão, ela não implica numa ação, né? É a omissão do médico que deixa de impor aquele tratamento, que ele sabe que é um tratamento que não vai salvar o paciente é terminal, não tem chance de cura, aquele tratamento ele só prolonga a vida do paciente no sofrimento. Então, a pedido do paciente,
o médico ele pode deixar de usar aquele tratamento que não vai salvar o paciente. Ele não está, diferente da eutanásia, que ele vai aplicar, por exemplo, uma morfina ou vai desligar ali o aparelho respiratório, não se vai fazer nada, vai deixar que a vida siga o curso dela. O médico sabe que sem aquele tratamento o paciente vai falecer, mas aquele tratamento não vai curar. Aquele tratamento vai só prolongar o sofrimento. Então ele interrompe aquele tratamento e deixa a morte vir naturalmente. Isso não é crime, não é vedado pelo ordenamento jurídico. Ok? Bom, nascituro, né? O nascituro, ele é o ser concebido, mas não nascido. Para que seja nascituro é necessária a vida intrauterina. Então o embrião in vitro, que não foi implantado ainda no ventre da mãe, não é nascituro. Tá? É importante a gente saber disso. Nascituro tem que estar implantado no ventre da mãe. A doutrina discute aí sobre a personalidade jurídica do nascituro. É muito controvertida porque o Código Civil tem uma redação complicada. Aqui eu coloquei os conceitos para a gente, esses conceitos eles vão estar mais para frente no slide, para a gente não confundir nascituro com natimorto, com embrião, com concepturo, que são coisas diversas, mas esses conceitos eles estão mais para baixo do slide. Então, sobre a personalidade de nascituro, nós temos 3 teorias, porque a disposição do Código Civil, eu até coloquei a redação ali, ela é bem complicadinha. Ela fala o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ora, se a pessoa adquire personalidade jurídica do nascimento com vida, e é só a partir do momento que ela nasce que ela tem personalidade, isso significa ter direitos, como é que o nascituro, que está no ventre da mãe ainda não nasceu, tem direitos? Né? Então a redação do Código Civil é muito contraditória. Então por conta disso surgiram aí essas 3 teorias acerca da personalidade jurídica do nascituro. E aí é importante a gente ter em mente o conceito moderno de personalidade jurídica. Porque tradicionalmente a doutrina fala que a personalidade jurídica é a aptidão para contrair deveres e possuir direitos na ordem civil. Esse conceito, atualmente, ele é tido como conceito ultrapassado. Já o Pontes de Miranda, ele apontava um problema nesse conceito, que é o seguinte: o condomínio, por exemplo, ele não é pessoa jurídica, né? Não é pessoa física e também não é uma pessoa jurídica, mas ele tem direitos, ele contrai as obrigações, ele pode contratar, ele contrata água, ele contrata luz, ele cobra os condôminos, ele pode figurar em juízo, ou seja, ele possui direitos, inegável, mas ele não é pessoa, nem física, nem jurídica. Então esse foi o problema desse conceito que o Pontes de Miranda adotou e que a doutrina mais moderna, ela vem apontando. Então o que diz a doutrina mais moderna? Ela diz que personalidade não é só a aptidão para ter direitos e contrair deveres na ordem jurídica, é também possuir direitos da personalidade. E isso seria, segundo a doutrina mais moderna, o que diferencia o condomínio, por exemplo, de uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela tem personalidade, né? E o condomínio não tem personalidade. E o que diferencia muito mais um condomínio de uma pessoa física, porque a pessoa física ela tem direitos da personalidade que o condomínio não tem, ele só tem alguns direitos. Então, personalidade, se vocês tiverem que descrever, né, enfim, conceituar isso na prova, guarda a ideia que não é só contrair direitos, ter direitos e contrair obrigações, deveres, mas é também possuir direitos da personalidade, que isso somente as pessoas têm, porque é uma emanação da sua dignidade, da dignidade da pessoa humana. Voltando às teorias, nós temos 3 aí, que é a teoria natalista, a primeira, né, que também é conhecida como negativista. Ela é conhecida como negativista porque ela nega a personalidade jurídica do nascituro. Segundo essa teoria, o nascituro ele não tem personalidade jurídica. Ao nascituro, segundo essa teoria, ele possui uma mera expectativa de direito, que vai depender aí do nascimento com vida, né? Antes do nascimento com vida, ele não possuiria direitos. Mas mesmo essa teoria, a gente vai ver mais pra frente, ela não nega alguns direitos para o nascituro. Por exemplo, né,
o aborto é vedado. Então isso quer dizer que o nascituro tem direito à vida, ainda que se defenda a teoria natalista. Para a corrente mais radical, o nascituro ele é uma coisa, né? Não é de forma alguma pessoa. Quem adota é Silvio Rodrigues e, assim, a gente vê que são doutrinadores mais antigos, né? A doutrina mais moderna não adota essa corrente, embora aponte-se aí com muita razão que a lei de biossegurança, quando ela permitiu aí que os embriões excedentários fossem utilizados, né? Eu coloquei aí a ADI, que é bem importante, a 3510, que permitiu que os embriões excedentários fossem utilizados em pesquisas com células tronco. Essa decisão do STF ela acabou por reafirmar a corrente natalista, né? Porque quando começa a concepção, ninguém aponta isso com segurança, né? Existem pessoas doutrinas que defendem que a concepção começa quando o óvulo e o espermatozoide se encontram. Existe outra corrente que fala que começa com a anidação, que é quando esse óvulo e espermatozoide fundidos se fixam no útero da mãe. Então não existe um momento preciso para se dizer que naquele momento começou a vida, né? Então essa corrente a natalista, ela usa esse argumento também, que a lei de que a interpretação do STF, daquele dispositivo, salvo engano, no artigo 5º da lei de biossegurança, reafirmou a teoria natalista. E ela é sem dúvida mais prática, porque ela aponta com precisão o momento que a personalidade se inicia. E as outras teorias, elas ficam aí num limbo sobre isso. E aí a gente tem a teoria da personalidade condicional, que é a menos adotada pela doutrina, né? Que ela também é conhecida como teoria da personalidade condicionalista ou da personalidade virtual. Ela biparte a personalidade, ela fala que haveria uma personalidade formal, que é possuir direitos da personalidade, e uma personalidade material, que seria possuir direitos patrimoniais. Então ela defende que a personalidade formal, o nascituro possui, porque ele já teria direito da personalidade, mas a personalidade material ele só vai possuir se ele nascer com vida. É uma teoria bem pouco ousada, né? E ela se confunde com a teoria concepcionista, porque a rigor a teoria concepcionista ela diz praticamente a mesma coisa. A teoria concepcionista, que hoje é a mais adotada pela doutrina, né? O maior número de doutrinadores, tanto antigos quanto modernos, adotam essa teoria, mas assim, a jurisprudência é refratária. A jurisprudência às vezes acata, às vezes não acata. Para essa teoria, o nascituro ele possui personalidade jurídica desde o momento da concepção, que ninguém define qual é, como eu disse, né? Ele possui direitos da personalidade, então ele possui personalidade. Esse é o ponto diferencial da teoria da personalidade condicional com a concepcionista. Porque a da personalidade condicional, ela fala o seguinte: o nascituro, ele só possui direitos da personalidade, ele não possui direitos patrimoniais, então ele não possui personalidade. Já a teoria concepcionista, ela fala justamente o contrário, fala assim, ele possui direitos da personalidade, logo ele possui personalidade. Mas eu digo que as duas se confundem, por quê? Porque ambas negam direitos patrimoniais ao nascituro. Mesmo essa teoria, a teoria concepcionista, ela fala que o nascituro não possui direitos patrimoniais. Ele pode até receber, por exemplo, uma doação, mas a formalização dessa doação, ela vai depender do nascimento com vida. É impossível, por exemplo, ir num cartório e registrar o bem doado em nome do nascituro. Então, por isso que essa teoria fala que... por isso que essa teoria se confunde com a anterior. Mas ela é a mais adotada pela doutrina. E também a gente tem lei dos alimentos gravídicos, né, que confere alimentos ao nascituro. E aí existe uma discussão, porque tem uma corrente da doutrina que fala que os alimentos se destinam para a mãe. E tem uma outra corrente da doutrina que fala que os alimentos se destinam para a criança. Mas ainda assim, a teoria concepcionista aponta os alimentos gravídicos como um reforço de que a teoria concepcionista teria sido adotada. E a própria redação do Código Civil, se a gente for pensar bem, ela vai nessa linha, porque ela fala que o Código Civil assegura os direitos do nascituro. Então, se ela assegura, porque o nascituro tem direitos, então ele teria personalidade. E aí a gente tem também
algumas decisões do STJ. Eu coloquei aqui o número do RESP, que é muito importante, né, que nesse recurso especial o STJ admitiu uma indenização para o nascituro pela perda do pai. Né? O pai do sujeito morreu enquanto ele ainda era um nascituro, e ele, 23 anos depois, ele acionou a pessoa que causou o acidente e recebeu a indenização. O STJ afirmou que muito pior do que perder o pai seria nunca conhecer o pai. Admitiu a indenização, mas mitigou o valor, porque essa pessoa nunca teve contato com o pai. Então a doutrina aponta aí como uma decisão do STJ que teria admitido a teoria concepcionista. O Pacto de São José da Costa Rica também traz um artigo que fala expressamente que a pessoa adquire direitos com a concepção. Então o Pacto adotaria aí a teoria concepcionista. E aqui eu não coloquei, mas a doutrina ainda aponta também um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura a criança que ela seja destinatária de políticas públicas desde do momento que ela está no ventre da mãe. Então a teoria concepcionista também aponta isso como mais um dispositivo que ampara essa teoria. E aí a gente tem um problema, né? A rigor isso não deveria cair numa prova de múltipla escolha, mas nem sempre o examinador tem bom senso. Então pode ser que isso cai muito, essas teorias caem muito em prova, pode ser que vocês se deparem com isso numa prova de múltipla escolha, né? E aí como resolver? Eu acho que tem que ter uma análise muito cuidadosa, né, da questão, para ver se ela quer a teoria que o Código Civil adotou, e ainda assim permaneceria um problema, porque mesmo o próprio Código Civil tem divergência, se seria a concepcionista ou se seria a natalista, por conta da redação confusa do artigo 2º. Se for uma dissertativa, é mais fácil resolver. Fale sobre as três, né? Não aponte nenhuma como dominante ou como a que você adota, a não ser que o examinador pergunte expressamente, e isso pode acontecer no exame oral. E conhecer a posição da banca, né? Porque assim, infelizmente, em prova oral, acaba acontecendo um certo corte ideológico, do examinador escolher o candidato que tem aquela posição, que vai ao encontro do que ele pensa. Acontece, infelizmente acontece em todo o concurso, e da defensoria também. Então conhecer a banca é importante, até para selecionar o que se estudar, e para saber que posição adotar. Nesse concurso, no sexto concurso, no sétimo concurso, o examinador de infância e juventude, a pergunta que ele fez para mim, ECA, um dos tópicos que ele queria que eu dissesse foi uma ação que ele ajuizou defensorando. E eu tinha lido a peça, né, tinha sido indicada como professor, eu li a peça, e aí o caso que ele perguntou é exatamente o caso hipotético que estava na peça dele. Como eu tinha lido, eu falei o que estava na peça dele, eu tirei 10 na prova. Ou seja, é importante conhecer o que o examinador anda fazendo, o que ele anda estudando, o que ele anda escrevendo. Ajuda muito na prova. Isso foi mais ou menos objeto de arguição na prova oral, essa questão da DPF 54, que é a interrupção da gestação do feto anencéfalo, né? O STF decidiu, aí acho que todo mundo deve ter mais ou menos acompanhado, né? Mas só para a gente recordar, o STF decidiu que a interrupção da gestação do feto anencéfalo não é aborto, né? Não é aborto, prestigia aí a vida a integridade física e mental da gestante, e que não há viabilidade nessa vida intrauterina, ou seja, a criança vai nascer ou sem vida ou vai morrer logo após o parto. Então, como não há viabilidade, não haveria aborto. Foi o que o STF decidiu. Isso caiu mais ou menos na prova oral do sétimo concurso. O examinador perguntou sobre a interrupção da gestação do feto com microcefalia, se isso seria possível ou não. O que ele queria aí era o cotejo, né, entre a DPF 54 e os casos de microcefalia, aí, que na época estavam muito em evidência na mídia, né. E não foi para mim que foi feita essa pergunta, foi para uma colega, e ela me relatou que o que ela respondeu, né, ela foi aprovada no concurso, que ela respondeu é que não seria possível esse aborto. E se a gente for analisar a DPF 54, os casos eles são muito diversos, porque
Na anencefalia não há viabilidade dessa vida. E já na microcefalia, a vida é viável, com algumas limitações que vão variar e a depender do grau de comprometimento, né, por conta da doença. Mas existe viabilidade nessa vida. Então o caso é totalmente diverso, né? Inclusive aí tem doutrina que fala que isso, abortar as crianças com microcefalia seria uma espécie de eugenia, de uma seleção aí das crianças melhores, né? Que isso é uma prática nazista. E um ponto que eu quero deixar para vocês é que, assim, veja, não é, se por acaso vocês tiverem que defender isso na prova, para vocês se posicionarem contrariamente ao aborto. Eu, particularmente, aconselho que se posicionem favoravelmente ao aborto, né? Independentemente aí dos posicionamentos religiosos de cada um, a gente sabe que na defensoria isso é uma bandeira de luta da defensoria, a legalização do aborto. Eu, particularmente, sou favorável porque eu realmente acredito que a vedação do aborto, ela não protege o objeto dela, que é a vida, porque as mulheres fazem e morrem, né? Então, as mulheres que podem pagar, elas sobrevivem porque elas vão numa clínica melhor, ou então vão fazer na Holanda, ou num navio ancorado em alto mar e não cometem crime nenhum, né? Como, não sei se vocês já devem ter ouvido falar dos navios de aborto, né, de bandeira de outros países, tipo, exemplificando Holanda, onde o aborto não é crime. Então esses navios se ancoravam em alto mar e as mulheres que têm condição financeira iam até lá e faziam o aborto. E como por conta daquele princípio da dupla imputação, não eram punidas quando voltavam para o Brasil. Então o que acontece é que o aborto ele acaba trazendo prejuízo só para a mulher de baixa renda, né? E em países onde o aborto foi legalizado, o índice de mortalidade materna caiu assim estrondosamente. Então não é que se deva defender que o aborto deve ser incentivado. Claro que não. Mesmo os países que adotam, que permitem o aborto ele não é incentivado, né? É feito todo um trabalho para desestimular essa mulher de fazer o aborto, mas a porta não é fechada se ela desejar fazer. Então acho que no concurso da defensoria, com certeza vocês vão ver melhor isso em direito penal, tal, né? Ou em criminologia, mas num concurso da defensoria é aconselhável que seja essa a posição do candidato, porque a gente está falando de ser aprovado no concurso, independentemente de se no exercício da função o defensor vai ou não adotar essa postura. Uma outra questão aí bastante nova, né, que pode vir a ser cobrada no concurso, é a questão relativa à responsabilização da gestante pelo comportamento dela durante a gestação. É possível responsabilizar civilmente uma gestante por conta do comportamento que ela teve que trouxe prejuízo para a criança, por exemplo, abuso de bebida alcoólica ou de droga. A lei não resolve, né? Mas tem muita discussão aí, porque tem uma corrente que fala que tem que proteger a vida e tem uma outra corrente que fala que tem que proteger a liberdade da gestante, ou seja, a autonomia dela sobre o próprio corpo. Existem alguns precedentes não brasileiros, tem 2 precedentes dos Estados Unidos e tem um precedente italiano, no qual a mãe foi responsabilizada por conta do abuso de cocaína durante a gestação, que comprometeu a criança, e também por ter transmitido um outro precedente no qual a mãe transmitiu uma doença grave para o feto, e aí ela foi responsabilizada por conta desse comportamento. É uma questão aí que pode ser ventilada na prova. E aí é interessante a gente estar ciente desse cotejo aí que tem que ser feito entre a autonomia da vontade da mãe, a disponibilidade dela sobre o próprio corpo e o direito à vida, né, do feto. A doutrina se inclina para o direito à vida, porque o comportamento da mãe pode ser determinante numa porção de doenças, uma limitação física, uma limitação mental. Então a doutrina se inclina para defender aí o direito à vida do feto e restringir a liberdade da mãe. Mas não temos precedentes. Da questão do uso de droga, aqui no Brasil o viciado ele é meio que tratado como um doente. Sim. Aí teria como a gente argumentar, né? Sendo condenada por uma doença. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que seria aí uma corrente que você pode até, tanto na prática quanto na prova, né, defender que
o viciado, a pessoa com uso problemático de drogas, ela não teria autonomia para fazer essa escolha de não usar o entorpecente para proteger o feto, porque ela está doente, porque ela é dependente. Eu acho que sim, é um argumento que pode ser lançado. Como eu tinha falado, independentemente da doutrina que se adote aí, concepcionista, natalista, da personalidade condicional, é incontestável que alguns direitos o nascituro possui, né? Direito à vida, assistência pré-natal, que está o dispositivo do ECA, onde está garantido, alimentos gravídicos, direito ao reconhecimento da filiação, inclusive a STF adotou esse posicionamento no caso Glória Trevi, que ela se opôs a que fosse investigada a paternidade da criança, e um dos argumentos que o STF utilizou foi justamente que a criança tinha direito a conhecer sua paternidade. Embora acho que houve aí, ao meu ver, um escamoteio aí da questão, porque o que provavelmente se pretendia era proteger a administração pública, porque ela argumentava que tinha sido estuprada e por um dos agentes aí do Estado. Mas o argumento que a STF usou foi que a criança teria direito a conhecer a própria paternidade. Então a doutrina aponta como um direito do nascituro. E a capacidade de ser pai de uma ação, né, que ele pode demandar, ainda que seja um feto, ele pode figurar em um polo ativo de uma ação, representado pelo genitor ou representado por um curador. Bom, eu coloquei ali um trecho Bom, natimorto, né? A gente já tinha colocado ali as diferenças do nascituro, natimorto, concepturo. O natimorto, ele chega a ser concebido, mas ele não nasce com vida, né? Ou ele morre no ventre da mãe, ou ele morre durante o parto, mas ele nasce morto. A doutrina defende, e tem inclusive um enunciado do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho de Justiça Federal, desculpe, que como o natimorto ele foi nascituro, e se ele foi nascituro, o próprio Código Civil defende os direitos dele, então ele adquiriu alguns direitos, e esses direitos têm que ser defendidos. E aí a doutrina aponta esses três: direito ao nome, direito à sepultura e o direito à imagem. Então, mesmo a pessoa nascendo morta, mesmo sendo natimorto, ele tem direito ao registro no qual consta a filiação, que conste o nome, e esse registro é feito no livro próprio, no cartório. Em relação ao direito à imagem, tem uma decisão do STJ que decidiu que não poderia ser utilizada uma ultrassonografia da mãe, a imagem da barriga da mãe, a imagem do feto. O STJ ali, ele não, é claro que quem entrou com uma ação de indenização foi a mãe, mas o STJ ventilou ali o direito à imagem do feto. A doutrina também aponta esse precedente para afirmar que o feto teria esses três direitos, e aí está o enunciado da Jornada de Direito Civil que afirma isso. O concepturo é o ser a ser concebido, ele nem sequer foi concebido ainda. Um exemplo que a doutrina aponta de concepturo seria aquela hipótese da prole eventual, do testador deixar uma deixa testamentária para o filho de alguém, né? Tipo, eu deixo uma casa para o filho da minha sobrinha. E aí a doutrina fala que no prazo de 2 anos a criança tem que ser concebida para que ela possa receber ali aquela deixa testamentária. E essa é o que se chama de conceptura, ou seja, a ser concebido no futuro, né? Que se diferencia do nascituro, que já foi concebido, e do natimorto, que foi concebido e nasceu morto. O embrião excedentário, né, que é o embrião fecundado in vitro, e aí a gente tem a doutrina aponta, digamos que 2 espécies de embrião, que seriam os pré-implantatórios, que são aqueles que não foram implantados ainda no ventre da mãe, e o remanescente da fertilização, ou seja, aqueles que foram fecundados, mas não foram fertilizados, e aí entra aquela hipótese do embrião congelado, né, que a lei de biossegurança permite aí a utilização para pesquisas com células troncos, e que o STF julgou constitucional.
o Código Civil ele não traz nenhuma disposição sobre embrião. A doutrina afirma que essas questões elas têm que ser decididas com base na Lei de Biossegurança e não no Código Civil. Uma pergunta que eu já vi figurar em concurso e que pode cair, por exemplo, seria se o embrião possui direitos da personalidade. A doutrina é tranquila em afirmar que o embrião não possui direitos da personalidade. O nascituro possui direitos da personalidade, independentemente da corrente que se adote, algum direito ele possui. O natimorto possui, como a gente viu, o direito ao sepultamento, ao nome, à imagem. Já o embrião, segundo a corrente majoritária da doutrina e da jurisprudência, ele não possui direitos. E aí isso, aquela DPF da Lei de Biossegurança, o STF afirmou explicitamente que o embrião ele não é nem uma vida em potencial. Então ele não possui direitos da personalidade. Isso é importante a gente ter bem fixo isso. Bom, agora a gente vai entrar propriamente aí nos direitos da personalidade. Acho que isso é mais importante do que aquelas noções conceituais que a gente estava vendo até agora, que com a ressalva aí daquelas 3 teorias sobre a personalidade do nascituro, essa matéria de incidência um pouco mais baixa no concurso. Já no concurso da Defensoria, direitos da personalidade, ele tem uma incidência bastante considerável. A doutrina afirma que os direitos da personalidade eles não compõem um rol exaustivo. Segundo a doutrina, o Código Civil aí ele apenas mencionou os direitos que ele queria trazer uma regulamentação mais profunda, uma disciplina mais cuidadosa, mas é um rol meramente exemplificativo. E que esses direitos eles emanam da cláusula geral de dignidade da pessoa humana, ou seja, do artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Todos os direitos eles encontram fundamento ali. Numa prova dissertativa, é importante a gente não usar a dignidade da pessoa humana, Acho que isso talvez seja visto com mais vagar no direito constitucional. Eu não quero estar invadindo a matéria dos seus professores, porque a gente tem um tempo curto, Então não dá para ficar repetindo muito. Mas assim, é importante não usar numa prova dissertativa a dignidade da pessoa humana como fundamento principal para responder uma questão. A dignidade da pessoa humana ela vai sempre aparecer como um fundamento lateral, não principal. Porque o candidato, quando ele usa como fundamento principal a dignidade da pessoa humana, a impressão que o examinador tem é que ele tem pouco conhecimento sobre o que está sendo arguído. Então, por exemplo, uma questão de direito à saúde, não dá para sair mandando a dignidade da pessoa humana. Se a questão é sobre direito à saúde, tem a Constituição, acho que é o artigo 6º, o artigo 196, menciona o direito à saúde, vai ter a lei do SUS, que vai ter a lei orgânica da assistência social, que dá para amparar, a Defensoria adora essa lei, cai muito. Então, a gente tem que conhecer aí um argumento direto para colocar na questão, e é claro, como argumento lateral, coloca a dignidade da pessoa humana. Sempre, dignidade da pessoa humana cabe tudo. Toda questão cabe a dignidade da pessoa humana, mas não pode ser argumento principal. A não ser, claro, que a pergunta ali aborde um tema que a gente não conhece, E aí não dá para deixar em branco, então fundamenta com a dignidade da pessoa humana. Mas eu digo isso por quê? Porque às vezes o candidato sabe, às vezes você sabe, estudou aquela matéria, mas sai falando sobre dignidade da pessoa humana, e aí 25 linhas não é muito. Quando chega no meio da prova, aí é que você pensa que tem umas 10 teses que você podia colocar, mas já gastou 10 linhas com dignidade da pessoa humana. Então deixa a dignidade da pessoa humana no bolso. Coloca primeiro, porque o examinador vai querer ver se você tem conhecimento sobre aquela matéria. Aí uma coisa que eu ia falar para vocês, que eu esqueci, as questões da defensoria, em regra, elas são muito multidisciplinares. A gente pega uma questão e vê que ela aborda direitos humanos, direito civil, infância e juventude, e aí é importante, na hora de responder a questão, se fixar na disciplina que está sendo examinado aquilo. Se for infância e juventude, pensa que você tem que colocar argumentos que o examinador de infância e juventude quer ler, e não o de direito civil. Então, se a prova de direito civil, e dá para falar sobre direitos humanos,
fala, mas aquilo é um argumento secundário para você gastar 2 linhas, assim como vai gastar com a dignidade da pessoa humana. Se a prova é de princípios institucionais, fala sobre princípios institucionais. Se dá para falar alguma coisa, dá para falar lá sobre sobre acesso à justiça e o que a Corte Interamericana está falando e tal, deixa isso como argumento secundário. Se fixa ali naquela disciplina, porque senão, embora você tenha feito uma resposta linda, vai pontuar pouco. Então é isso. A origem, aí a gente tem uma origem remota, que seria a Carta Magna Inglesa e a Declaração de Direitos do Homem, que não trouxe essa expressão direitos da personalidade. Até na nossa legislação essa expressão é muito recente, né? O Código Civil que trouxe expressamente, mas somente isso, essa origem é uma origem bem remota, né? Um marco antigo aí da origem desses direitos, como de qualquer direito que a gente vai verificar aí, tanto direitos humanos quanto direitos constitucionais, direitos fundamentais, né? Os marcos antigos são esses. Mas esses direitos eles passaram a ser construídos de forma mais sólida a partir da Segunda Guerra Mundial, por conta daquele fundamento que todos nós já conhecemos aí, que foram as barbáries cometidas durante a guerra. E foi a partir desse momento que os códigos civis em geral, tanto os códigos de outros países, passaram a trazer de forma expressa os direitos da personalidade. E o nosso código, a partir do Código Civil de 2002. Mas a Constituição de 88, né, como a gente sabe, ela já traz um rol muito amplo, e aí é só uma questão de ótica, né? Qual é a diferença entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da personalidade? É uma questão de ótica. Direitos fundamentais são os direitos que estão na Constituição. Direitos humanos são os direitos que estão em tratados internacionais. Direitos da personalidade são os direitos que estão no Código Civil, mas são os mesmos direitos. É tudo uma questão de ótica, né? Eu falo que são direitos fundamentais olhando pela ótica da Constituição, mas se eu for olhar pela ótica dos direitos humanos, aí eu vou dizer que são direitos humanos, se eu for olhar um tratado internacional. Mas os direitos são os mesmos. É claro que existem direitos que não estão expressamente no Código Civil e outros que não estão expressamente na Constituição. Por exemplo, a Constituição tem um rol gigantesco, mais de 70 incisos no artigo 5º, só que ela não fala nada sobre o direito ao nome. Ela fala sobre proteção da intimidade, da vida privada, mas ela não fala que a pessoa tem direito ao nome. O Código Civil traz esse direito. Então, assim, existem alguns direitos que vão ser encontrados no Código Civil, direitos da personalidade, que não vão ser encontrados na Constituição ou num tratado, mas a diferença ontológica não existe. Tá? São os mesmos direitos. É tudo uma questão de nomenclatura aí e da ótica que se olha. Gente, eu tô falando muito rápido. Tudo isso está no slide, tá? E vocês podem aí mandar e-mail, enfim, se eu tiver falado alguma bobagem, depois, olha, professor, eu vi ali e tal, né? Enfim, aquela jurisprudência, tá meio ultrapassado o que você falou. Não, eu sou passível de erro, porque, como eu disse, sou concurseira como vocês. Então, fiquem à vontade para questionar, e o que eu não souber eu vou pesquisar, e se vocês questionarem por e-mail depois eu vou responder. Tá? Eu trouxe aí o conceito do Cristiano Chaves, né? Prova adora conceito, mas o que é um direito da personalidade é um conceito muito aberto. Então, qualquer noção conceitual que vocês colocarem na prova vai ser admitida. É uma lição fluida, né, em constante evolução. Tem muitos direitos que o passar do tempo vai falar que está ali, como, por exemplo, o direito à orientação de gênero. Né? Não está previsto no Código Civil como direito da personalidade, nem na Constituição como direito fundamental à orientação de gênero. Né? Mas acho que qualquer doutrina vai afirmar que isso é um direito da personalidade, que é um direito fundamental hoje. Então a noção ela é muito fluida, uma noção em construção ali, que conforme o galopar da sociedade, essa noção vai ser incrementada. Possibilita atuação em defesa própria, né? Obviamente é um direito que está inscrito num código, mesmo que não esteja de forma expressa, né? Ele permite essa atuação. E busca efetivar a dignidade da pessoa humana. Como eu falei anteriormente, todos os direitos da personalidade eles são uma emanação da dignidade da pessoa humana. Eu vim colocando aí ao longo do slide esses enunciados porque eles têm sido cobrados em prova, né? Então,
vou colocando aí conforme for construindo os slides para vocês irem dando uma, né, guardar ali. Não, claro que não precisa falar, o enunciado número tal, porque eu acho que infelizmente a gente não consegue decorar tudo isso, mas existe um enunciado tal do conselho que fala isso tal, né? Já o doutrinador, já o professor, o examinador, ele já vai dar uma pontuada. A doutrina majoritária fala que os direitos da personalidade têm como fundamento o direito natural, né, o justnaturalismo, e a doutrina minoritária fala que não, que é o ordenamento jurídico. Essa é uma corrente mais positivista, né? E como a gente sabe, o positivismo ele tá em baixa, né? Embora ele tenha as suas virtudes, sim, que o direito passa a ser muito mais respeitado quando ele está inscrito em algum diploma, seja num tratado internacional e que seja de preferência numa lei interna, né? No caso do Brasil, a gente, né, não estamos muito aí para os tratados internacionais. Então é importante o positivismo, mas essa é uma corrente muito minoritária. Aí nós temos as características, né, dos direitos da personalidade, a indisponibilidade relativa, aquela sib-parte em irrenunciabilidade e intransmissibilidade. E aí é importante a gente pensar que essas características elas não são absolutas, né? O direito, embora ele seja indisponível, né, irrenunciável, intransmissível, dentro de determinada situação, ele admite alguma disposição, né? Se a gente for pensar que ele não admite nenhuma forma de disposição, por exemplo, não seria possível programas como o Big Brother, né, no qual a pessoa abre mão de toda a sua privacidade. Né? Mas por que pode? Porque é legal, porque aquilo é temporário. Tem um marco temporal, né, de duração do programa e não há uma disposição completa de todos os direitos da personalidade. Ali ela abriu mão do direito à imagem, né, do direito à intimidade, mas ela não abriu mão de todos os direitos da personalidade. Então existe aí a possibilidade, sim, de alguma disposição. Como eu falei, não pode ser em caráter total, né? Inclusive a doutrina aponta muito como exemplo o suposto contrato que o Ronaldinho teria aí com a Nike, que é vitalício, né? Por exemplo, mas o que a doutrina fala é que esse contrato ele foi firmado no exterior, mas se ele fosse firmado no Brasil ele não seria válido, porque ele não tem uma limitação temporal. O Ronaldinho teria aberto, né, segundo a doutrina aí, ele teria feito uma disposição abrindo mão da sua imagem perpetuamente. E isso aí não seria possível segundo a nossa regulamentação. O ato de disposição ele pode ser tanto uma lei, como por exemplo a gente tem leis de doação de órgão que permite a disposição, ou como uma autonomia da vontade, por exemplo, a pessoa que coloca um piercing, que faz uma tatuagem, ela está dispondo aí da sua integridade física em alguma medida. Aí eu coloquei os exemplos, né, Big Brother, a cessão de direitos autorais, doação de órgãos duplos, o caso do arremesso de anões. Vocês já ouviram falar desse caso? Já ouviu? Todo mundo? Não? Então, esse caso é o seguinte, salvo engano, na França, tinha uma brincadeira que era feita nos bares que consistia em arremessar os anões nos colchões. E os anões as pessoas iam lá para beber e participar do arremesso de anões e tal. E os anões eles eram remunerados por essa atividade. E até que as prefeituras francesas passaram a proibir a atividade, porque eles falaram que a atividade ofendia a dignidade do anão, né? Era uma afronta à dignidade da pessoa humana, proibiu. E os próprios anões questionaram na justiça essa decisão, falando que era uma forma de gerar renda, era o trabalho deles, e eles não se sentiam afrontados na sua dignidade. Mas a decisão que prevaleceu é que o direito da personalidade ele não suporta a disposição que afronte a dignidade. Então, se afronta a dignidade, não pode dispor. Então, esse caso ficou muito famoso, né? Foi proibido aí a brincadeira do arremesso de anões porque se decidiu que era tentatória a dignidade da pessoa humana, ainda que o titular deseje dispor desse direito. São absolutos, né? Tem eficácia contra todos, né? Ou seja, você pode exigir de qualquer pessoa que respeite seus direitos da personalidade. Imprescritível, e aí tem uma pequena filigrama aí, que é
a pretensão de fazer cessar uma violação aos direitos da personalidade, ela nunca prescreve. Então, se a violação começou hoje e se continua daqui 10 anos, a pessoa pode daqui 10 anos, se continua daqui 20, pode daqui 20 anos pretender que cesse a violação. O que é prescritível é o direito à indenização. E isso é prescritível e tem aí o prazo prescricional do Código Civil. Então tem essa diferença. A pretensão de fazer cessar a violação nunca cessa. O STJ ele tem um precedente que, salvo engano, era da Calói, que o sujeito estava utilizando a marca, né, ele fazia bicicleta, colocava adesivo da Calói e vendia. E aí o que o STJ decidiu? Que o sujeito não poderia usar a marca, né, estava ferindo o direito da Calói, só que a pretensão de fazer cessar o uso indevido da marca, do slogan, enfim, da Calói, podia ser exercida a qualquer momento, mas a indenização, ela prescrevia. Então, o sujeito ele pôde receber a indenização contado para 3 anos para trás. Então, mas anteriormente a isso tinha prescrito, porque era um direito patrimonial, ou seja, o direito patrimonial a obter a indenização, aí se prescreve. Mas o direito a fazer cessar, né, a pretensão de fazer cessar a violação é imprescritível. Tem uma exceção, que é essa pretensão indenizatória aí dos perseguidos durante a ditadura militar, aqueles que sofreram tortura, presos, que foram mortos, né? O STF decidiu que, o STJ decidiu que não prescreve, ou seja, qualquer torturado, mesmo que tenha sido há 40 anos atrás, ele pode obter uma indenização aí. Tem doutrina que critica, né? A doutrina que fala que o Cristiano Chaves, inclusive, usa a expressão de passar boi e passar boiada. Ele fala o seguinte, que se a tortura do regime militar não prescreve, a tortura praticada contra os escravos no período escravocrata no Brasil também não prescreveu. Então ele fala que esse precedente do STJ aí, que flexibilizou a prescrição desse direito patrimonial a obter a indenização, é muito perigoso. Mas enfim, essa é a crítica, que para a gente pouco importa, que com certeza a Defensoria vai querer que se defenda aí o direito a obter a indenização dos torturados, mas a posição do STJ a ser conhecida é isso, que não, esse direito patrimonial é o único que não prescreve. Essa patrimonialidade, né, é um direito pessoal, é um direito da personalidade, não é um direito patrimonial, então por isso ele não comporta penhora, vitalício, né, extingue-se com a morte do titular, mas os reflexos patrimoniais não. Ou seja, o sujeito sofreu uma violação hoje ao direito da personalidade, o herdeiro dele pode postular uma indenização amanhã, porque o direito da personalidade se extinguiu com a morte do titular, mas o reflexo patrimonial não. E aí, gente, é importante a gente observar que o rol de características, né, ele vai variar dependendo da doutrina. Talvez vocês peguem um outro doutrinador e ele pode aí, por exemplo, falar que o direito é inato, né, enfim, ele pode estar apontando outras características. Essas são as principais. E aí nós temos os direitos à personalidade em espécie, que a doutrina fala o seguinte, que o direito à personalidade ele é um só que ele tem 3 vertentes, que seria a integridade física, né, o direito ao próprio corpo, a integridade psíquica e a integridade intelectual. O que a doutrina fala que essa emanação, que seria a integridade psíquica, seria, por exemplo, a honra. E a integridade intelectual seria os direitos que emanam da inteligência, do intelecto, a invenção, os direitos autorais. Mas o direito seria um só que com essas 3 emanações. Aí temos o artigo 3º, eu trouxe a redação por conta de digamos que um probleminha que tem ali na redação, que eu acho que ia requerer ali um posicionamento crítico, talvez não numa banca mais tradicional, mas no concurso da Defensoria eu acho que seria bastante útil fazer essa crítica, né? Primeira disposição, a redação do artigo é ruim, né? Porque o artigo ele começa a falar sobre a exceção, ele começa pela exceção e não pela regra, né? Que ele fala, salvo exigência médica, é defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ou seja, ele começa falando ele começa falando da exceção, que não pode, para depois entrar na regra que pode.
Ou seja, a regra é, pode a disposição? Pode, desde que ela não seja afrontosa aos bons costumes e à integridade física. E aí a crítica é o que seria bons costumes, né? Isso é muito, esse conceito de bom costume é muito fluido, vai depender muito daquele contexto social, né, de quem está analisando. Por exemplo, o sujeito que sofreu um acidente, né, quando era criança, que implicou na amputação, digamos, das 2 pernas, mas uma das pernas foi amputada um pouco abaixo do joelho. Então, ele teria, por exemplo, a perna até aqui, supondo. Supondo que esse rapaz, ele pratica um esporte usando cadeira de roda e que aquele pedaço que sobrou da perna dele abaixo do joelho atrapalhe no exercício dessa atividade esportiva. Seria possível que ele procurasse um médico para amputar mais um pedaço da perna? Para ele ter o melhor desempenho no esporte que ele pratica? Não há exigência médica, né? Não há exigência médica nessa amputação porque não traz nenhum prejuízo para a vida dele. Afronta a integridade física? Afronta, né? Porque se você está retirando um pedaço do corpo, implica em um dano físico permanente. E os bons costumes, né? Eu acho que aí é que entra o problema dessa dicção bons costumes, porque a depender de quem estiver analisando esse caso, ele vai achar assim que como um sujeito pode querer amputar um pedaço da perna para praticar melhor uma atividade física qualquer. Então essa redação aí, bons costumes, eu acho que ela é muito perigosa, então ela merece uma crítica aí, porque o legislador colocar o que seria um bom costume, né, e não os costumes sociais, digamos. Então tem essa tecnia, né, a regra é que pode, com essas ressalvas, né, não afronta alguns costumes, e aí a gente tem, por exemplo, piercing é admitido, embora, né, cause um dano físico. O Cristiano Chaves traz um exemplo interessante, que é ele chama de wanabes, que são aquelas pessoas que têm uma aversão à parte do corpo e gostariam de amputar, por exemplo. Ele fala que esse caso não seria admitido. O dispositivo ele protege tanto o corpo quanto as partes separadas do corpo. E a integridade física ela tem autonomia em relação aos outros direitos da personalidade, né? É um direito autônomo. O exemplo disso aí é o caso do dano estético. A pessoa pode ter só um dano estético que não implique nenhum tipo de prejuízo para suas atividades funcionais ou uma diminuição de uma função, por exemplo, um corte muito profundo no rosto é só um dano estético. Então não é um dano que implique diminuição física. Essa súmula que todo mundo já conhece, então não vou repetir, né? Ali eu coloquei os exemplos que a doutrina aponta que não viola esse dispositivo do artigo 13. Eu estou sempre colocando umas questões polêmicas, gente, porque eu acho que o arroz com feijão todo mundo já conhece, né? Então, quem está nessa lida de concurso todo dia já conhece o básico. Então, a gente vai só passando pelo básico e tentar abordar com mais vagar as questões mais polêmicas, que talvez seja o que o pessoal não tenha estudado e o que pode surpreender na prova, né? Essa parte da cirurgia de transgenitalização eu pulei, porque a gente tem, isso é um tópico específico do edital, então vai ser abordado mais para frente de forma mais minuciosa. E a gestação por substituição, né, que coloquei os sinônimos, porque em prova o examinador adora um sinônimo, que também é conhecida como gestação em útero alheio, ou barriga de aluguel, que a rigor não é barriga de aluguel porque não pode ter pagamento, né? Tem que ser, o procedimento tem que ser gratuito. Não tem disciplina legal, né? A disciplina é essa resolução aí do Conselho Federal de Medicina, que exige maioridade e capacidade, vínculo de parentesco, e aí é interessante a gente saber que o vínculo de parentesco ele não é sanguíneo, né? Pode ser um parentesco por afinidade, a sogra, por exemplo, gerando o filho da nora. E a impossibilidade gestacional da mãe, não pode ser um mero capricho da mãe que tem medo ou enfim não quer engravidar e aí ela faz esse ajuste da barriga de aluguel. E a gratuidade do procedimento, por isso que não seria a barriga de aluguel propriamente. Aí tinha a pergunta aqui, quem fez a pergunta do transplante?
Alguém tinha feito a pergunta do transplante, né? Assim, a gente vai dar uma olhadinha nisso daí. Não afronta o artigo 13, tem disciplina própria, né? Permite, desde que sejam órgãos dúplices ou que seja parte de órgão, né? Não vai impossibilitar e viabilizar a vida do doador. Tem que ser pessoa da mesma família, se não for da mesma família tem que ter autorização judicial, não pode ter cobrança e tem que ter a intervenção do Ministério Público, mas não é uma intervenção judicial, é uma intervenção administrativa, né? O procedimento vai para o Ministério Público dá o parecer e se o Ministério Público contrário, aí ele que tem que ingressar com uma ação judicial para vedar a doação do órgão. E aí essas regras não se aplicam à doação de sêmen, doação de óvulo, de sangue. O artigo 14, né, que dispõe sobre a tutela do corpo morto, e aí é que entra essa questão da doação, né? Essa tutela do artigo 14, ela protege tanto o corpo como um todo, como parte do corpo. O beneficiário não pode ser escolhido, só pode ser escolhido, claro, em vida, que é a doação para um parente ou para uma pessoa próxima, tal, a depender da análise lá, da vinculação. Mas depois de morto não pode ser escolhido, tem a fila do transplante e tal, enfim, toda aquela regulamentação. E é revogável a qualquer tempo à disposição. E aí entra a questão que a colega perguntou, da questão polêmica da colidência do artigo 14 do Código Civil com o artigo 4º da Lei de Transplante. Porque o Código Civil permite que o titular faça essa declaração em vida, do que ele pretende que seja feito com o corpo dele após a morte, né? E já a Lei de Transplante, ela fala que essa escolha tem que ser feita pelos parentes. O que prevalece atualmente é a escolha dos parentes. Se a pessoa fez uma disposição do que ela deseja que seja feita com o corpo dela após a morte, mas se os parentes se contrapõem, vai prevalecer a vontade dos parentes. Esse é o cenário hoje. O que a doutrina coloca? A doutrina fala que deveria haver aí uma compatibilidade. Essa corrente que, desculpe, voltando um pouquinho, essa corrente que fala que prevalece a vontade dos parentes, o fundamento é que a lei de transplantes é especial em relação ao Código Civil, que é uma disciplina geral. Então, naquele conflito de lei especial e lei geral, prevalece a lei especial, então por isso teria que prevalecer a vontade dos parentes. Mas eu entendo que a melhor corrente doutrinária, claro que não é só uma opinião minha, tem o Cristiano Chaves se posiciona nesse ponto, nesse sentido, o Gustavo Tepedino, é que a melhor interpretação seria, se existe disposição de vontade da pessoa feita em vida, a vontade dela tem que prevalecer por conta da autonomia da vontade. Se não existe, aí prevaleceria a vontade dos parentes. Essa é a que a doutrina aponta que seria a melhor solução, mas não é a que prevalece. A que prevalece é a vontade dos parentes por conta do conflito de lei especial e geral. E os parentes também tem aquele que vai ter, tem uma briga no meio da família, metade quer que seja doado, que seja respeitada a vontade, a outra metade não. Então, o que se aponta é que tem que seguir a linha sucessória. Entendeu? Então, essa escolha vai ser feita de acordo com as regras de sucessão. Os mais próximos excluem os mais remotos. É claro, desde que, por exemplo, o filho, que seria o mais próximo dentro de uma cadeia sucessória que vai se contrapor, ele tem que ser capaz para fazer prevalecer essa vontade. Mas supondo que ele seja, é essa regra que tem que ser observada. Ninguém discute também, professor, as questões psicológicas, psíquicas de quem vai liberar. Que é um conflito muito grande interno. Então, quem trabalha com essas questões, que tem que haver uma decisão, é muito conflituoso e gera até muita discussão. Então, eu acredito que tem que prevalecer a pessoa viva, que são os parentes, na questão de discussão em relação a isso. E você vê pouca discussão em relação ao psíquico de quem vai ter que decidir. Realmente é muito complicado. E não dá muito tempo para fazer esse trabalho. Tem né? um trabalho. Esse trabalho com a pessoa. Você tem que decidir rápido. Não é você tem 24 horas enquanto está sob o aparelho.
Não, muitas vezes o médico fala, você tem 2 horas para decidir no mínimo, que é o que a gente consegue manter o corpo para ver hábil para doação. Hábil para doação. Não tem tempo hábil. As pessoas falam, a família não decide. Não, acho que tem que ver esse contexto da família. Não, realmente é uma questão. Não, é uma questão muito tormentosa. Tanto é que a doutrina fica nesse embate, né? Realmente é tormentosa a questão. Porque a pessoa já perdeu um parente e ainda tem que tomar essa decisão difícil, né? A questão é tormentosa, realmente. Bom, aqui o enunciado do Conselho de Justiça Federal, que inclusive coloca essa disposição doutrinária aí que entende que tem que ter essa compatibilização. Direito à autonomia do paciente, né? Vou só passar para a gente poder chegar aí nas questões polêmicas, né? Que toda intervenção depende do consentimento do paciente, ele não está obrigado a submeter nenhum tratamento, notadamente aquele que implique um risco de morte, e ele tem direito à informação, né? O médico tem obrigação, né, de informar o paciente sobre o tratamento que ele vai receber, quais são as implicações disso, e tem até a decisão do STJ que concedeu indenização por ausência de direito à informação. Aí vai depender da relação, se for de consumo, Código de Defesa do Consumidor, se não for, Código Civil. Uma questão polêmica é essa do testemunho de Jeová, né, que se existe um direito da testemunha de Jeová se recusar a utilização do sangue, né, receber a doação de sangue por conta da religião, e a doutrina se debate bastante sobre isso, né. A corrente que prevalece hoje é que deve prevalecer o direito à integridade física e não o direito à religião. E é importante a gente ter em mente aí que o conflito não é entre vida e religião, né? Que comumente se faz essa confusão. Porque assim, o que a Constituição e o Código Civil hoje quer proteger, notadamente depois da despatrimonialização do direito civil, repersonalização do direito civil, como a doutrina coloca, é o direito à vida digna. E a vida digna, ela implica em liberdade religiosa e direito a ter sua religião, expressar sua religião. Então não existe aí um conflito entre religião entre vida e liberdade religiosa, porque a própria liberdade religiosa ela está implícita no conceito vida digna, né? Então, na verdade, o conflito é entre integridade física e liberdade religiosa. E aí a doutrina aponta que deve prevalecer a integridade física. Mas existe corrente doutrinária que fala que não, que nesse caso deveria prevalecer a escolha da pessoa. Se ela não quer receber a doação de sangue e é maior e capaz, ela teria direito a não receber essa doação de sangue, porque essa corrente doutrinária entende que com a violação da orientação religiosa dessa pessoa, ela não teria mais uma vida digna. Então, entende-se que não deveria ser imposta a doação de sangue. Mas não é o que vigora hoje, né? A polêmica é mais claro que criança, né? Mas na prática, na hora, o médico vai lá e faz. Sim, sem os pais. Sim, a polêmica é, por exemplo, se a pessoa tá ali, pode emanar a vontade dela, falar que não quer receber, tranquilo. O problema é se ela está em coma, por exemplo, né? E algum familiar fala, olha, ela é testemunha de Jeová e testemunha de Jeová não recebe o sangue, né? Não é contra a nossa religião. E essa pessoa até tem um documento e tal. O médico pode fazer transfusão de sangue. E inclusive tem decisão do STJ que fala que ele não pode ser responsabilizado por isso. E a polêmica maior é em relação à criança. Em relação à criança, a doutrina já é pacífica. A doutrina entende que a criança ela é incapaz, então ela não pode fazer essa opção. E na prática o médico faz a doação e ele não recebe nenhum tipo de punição. Mesmo contrário à vontade dos pais. Mesmo contrário à vontade dos pais. E a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer dano a ser indenizado e o médico não recebe nenhum tipo de punição, nem pelo conselho dele e nem pelo direito civil.